Amados irmãos, abramos nossas Bíblias em Mateus 19, Mateus capítulo 19, os versos de 23 a 30. Mês passado nós falamos sobre o capítulo 18 e agora os últimos versos aí do capítulo 19 de Mateus, de 23 a 30. A palavra de Deus diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode se salvar? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós estamos agora, neste momento do culto, aonde a Tua palavra já foi lida. Nos ensine, ó Deus, e ilumina, ó Pai, os olhos do nosso coração para contemplarmos as verdades desse texto e também, ó Deus, que pela pregação venhamos também a compreender como aplicar este texto à vida. E assim, ó Deus, então, quando nós estivermos encerrado aqui, ó Pai, neste momento, estas verdades venham ficar guardadas em nosso coração. E amanhã pela manhã, quando a nossa rotina, então, se toma, ó Deus, diante de nós, quando levantamos da cama, estas verdades venham então a produzir frutos para o Senhor. E assim a nossa vida, então, ó Deus, guiada pela Tua palavra, vai então, ó Deus, se revelando, ó Deus, e se mostrando diante do Senhor, e cumprindo assim o que o Senhor nos ensina. Abençoa-nos, ó Deus, e nos prepara também para a ceia do Senhor logo mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós já conhecemos muito bem o momento em que dos versos de 16 a 22, nós vemos aquele jovem rico que chegou para Jesus querendo saber sobre a vida eterna, que depois Jesus falou para ele alguns dos mandamentos, ali no verso 18, Jesus então falou para ele se ele está fazendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e ele diz que sim, que ele está cumprindo todos os mandamentos, e que tudo ele tem observado no versículo 20, e então Jesus faz ali uma colocação, como Marcos e Lucas também vão nos relatar, que Jesus olha com amor para ele e diz a ele que se ele quer ser perfeito, então deveria vender tudo que ele tem e dar aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, verso 21. Só que diante daquelas palavras, aquele jovem toma uma decisão de ir embora. Ele não segue Jesus, ele não faz o que Jesus manda e vai embora. Dos versos de 23 a 30 agora, nós temos esse momento com os discípulos, aonde Jesus vai falar sobre as riquezas.
né? Fica evidente aqui no texto. Só que nós podemos cair no erro de pensar assim: ah, esse texto está falando da riqueza, então eu não sou rico, então não tem nada a ver comigo. Só que a palavra de Deus fala a todos nós. E como isso então se aplica à nossa vida? Em 1734 teve um homem chamado Robert Walpole, né? Ele foi um dramaturgo ali na Grã-Bretanha e depois ele foi o primeiro-ministro, né, ali na Grã-Bretanha, primeiro-ministro daquele país. E veio dele então aquela frase que alguns irmãos talvez já ouviram, se não disseram isso, mas talvez ouviram alguém dizer por aí, que é: todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Foi ele que disse essas palavras lá em 1734. Só que não foi ele a origem disso. Lá no ano 120 depois de Cristo, né, lá em Roma, essa ideia já existia, aonde as pessoas diziam: todas as coisas em Roma têm seu preço. Todas as coisas em Roma têm seu preço. E depois, ao longo do tempo, esse homem, então, ali numa disputa ali entre os ministros daquela corte, então ele vai falar sobre isso, que todo homem tem seu preço. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós: será que nós também temos um preço? E podemos até não ter riquezas, mas talvez tenha outras coisas em nossa vida que são riquezas, que nós consideramos como algo valioso. Quando nós abrimos o culto nessa noite, lendo o Salmo de número 16, o verso de número 2 diz lá que não há nenhum outro bem. E interessante que a palavra hebraica ali tem um sentido de algo valioso, algo de valor. Não há nenhum outro valor para mim, somente o Senhor, somente Deus. Mas nós temos um apreço para algumas coisas. E os versos de 23 a 26, quando Jesus está ali com os discípulos, nós vemos aqui primeiramente Jesus dizendo que algumas coisas são impossíveis aos homens, mas é possível para Deus. Então, naquele momento, Jesus no verso 23 diz aos discípulos que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está falando aqui que é impossível, mas é com dificuldade que um rico entra no reino dos céus, por causa daquilo que aconteceu com o jovem rico. É difícil um rico entrar no reino dos céus. E por que é difícil? É difícil entrar um rico no reino dos céus porque a porta do reino é estreita. É interessante que um dos autores, quando fala a respeito dessa questão, é que nós carregamos muitas coisas ao longo da vida, vamos acumulando, né? Até tem um programa de televisão, num canal fechado, né, que fala dos acumuladores. É gente que não tem dinheiro, é gente, né, de classe média e às vezes até pobre, mas que vai acumulando tanta coisa dentro de casa que a casa fica cheia de coisas, é cheia de caixa, é cheia de plástico, de garrafa, né? E você pensa, a pessoa está juntando para vender, para ter um dinheirinho e tal. Não, ela vai vendo aquilo lá e vendo algo bonito daquilo e vai guardando para si, de modo que a casa dela vai se enchendo de tantas coisas, e alguns daqueles programas são até estranhos, e a gente fica até impressionado como as pessoas chegam ao ponto de guardar coisas que não usam. E nós vamos vendo que Jesus também vai dizer que é difícil uma pessoa entrar, um rico entrar no reino dos céus, e é difícil porque a porta do reino é estreita. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 7, Mateus 7, os versos de 13 a 14. Mateus 7, 13 a 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
A entrada no reino é estreita. E para a gente acertar com ela, a gente vai ter que se livrar de algumas coisas. Algumas coisas valiosas que nós adquirimos como valor e que para Deus não tem valor. Para Deus esse valor é inferior. E nós precisamos avaliar em nossa vida, pois é difícil alguém que tem algo valioso entrar no reino dos céus. O verso 24, Jesus ainda continua com essa ideia e ele vai dizer então que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E diante desse verso aqui, muitas conjecturas foram levantadas há muito tempo, se falando da porta, que em Jerusalém tinha uma porta chamada agulha e que o camelo não passava ali, e muitas considerações, só que essa porta não existe em Jerusalém. Em Jerusalém não existe uma porta chamada agulha. Essa porta agulha é uma questão dos árabes, que não é em Jerusalém, mas é lá na Arábia que tem uma porta assim. E a ideia de Jesus aqui não é falar de um tipo de porta que chama agulha, ou ou outra expressão que eles usam, um tipo de nó que chamava de camelo, porque era o nó, a corda que os marinheiros usavam, que os pescadores usavam, eles davam um nó ali naquela corda e chamavam aquele nó de camelo. Mas não é disso que se trata. Jesus está usando aqui um exagero. Jesus está usando algo que nós temos aqui no nosso português, que é a ideia da hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem exagerada. Você já viu como é que passa um camelo no fundo de uma agulha? É impossível, um animal, um camelo, um animal, passar no fundo de uma agulha tão pequena. As costureiras de plantão, as irmãs aí que estão acostumadas com costura, sabem como que é uma agulha. E a maior das agulhas, mesmo sendo a maior das agulhas, nem mesmo assim um camelo passaria por lá. Exatamente, porque não tem como. Até um certo teólogo vai dizer que nós precisamos tirar as corcovas dos nossos camelos, para passar pela agulha, porque a corcova está muito grande. A gente vai adquirindo coisas. E por que é difícil o camelo então passar pelo fundo da agulha? Porque o fundo da agulha é estreito. Veja, Jesus está falando a mesma coisa que ele disse no verso 23. Ele não mudou. Então, diante daquela expressão, no verso 25, os discípulos ficam excessivamente chocados. É outra tradução que poderíamos tirar aí de grandemente maravilhados. Eles ficaram chocados com essa palavra de Jesus. E diante disso, então, dizem, então, quem que pode se salvar? Nesse momento a gente pensa assim, nessa pergunta que os discípulos fizeram, eles não estão se referindo somente aos ricos. Mas quando eles dizem assim, sendo assim, quem pode se salvar? Eles se incluem. Eles não são ricos. Os discípulos não são ricos. Os discípulos são pescadores que deixaram o seu trabalho, são cobrador de impostos como Mateus, são homens simples que não tinham riquezas e que se colocam ali diante daquela situação. Quem pode se salvar? É difícil alguém se salvar. O que eles estão colocando aqui, que não é difícil só um rico entrar no reino dos céus, não é só difícil um camelo passar no fundo de uma agulha, mas é difícil também alguém se salvar. Quem que pode se salvar? É difícil. É difícil se salvar porque os requisitos eternos são altos e não terrenos. É por isso que é difícil. Porque as expressões ou qualidades que Jesus vai trazer são muito altas para que alguém pudesse então ser equilibrado. Eu estou salvo. Às vezes a gente ouve alguém dizer isso, eu estou salvo,
Todos somos filhos de Deus. Ontem nós tivemos, né, o culto ali na casa da nossa irmã Nilda, né, e os homens todos reunidos ali, né, foi muito bom aqueles momentos ali, onde nós falamos sobre essa questão da família, e que muitos falam que são filhos de Deus, mas todos são criaturas. Mas a Bíblia diz que quem são os filhos de Deus? João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Ah, mas eu creio em Jesus. Ah, então eu sou o filho. Mas ao longo da Bíblia a gente vai descobrindo que aqueles que creem em Jesus, seguem Jesus, servem Jesus. Renunciam à vida, porque quem quer ser meu discípulo não pode, né, ser meu discípulo se não tomar a sua cruz e seguir-me, ou seja, deixar algumas coisas de lado. O presbiteriano Matthew Henry, ele vai dizer que Cristo responde a essa pergunta dos discípulos dizendo que ninguém pode se salvar. Ninguém, por qualquer poder desse mundo, pode se salvar. Por qualquer riqueza ou por qualquer coisa, pode se salvar. O começo, o progresso e o aperfeiçoamento da obra da salvação depende totalmente do poder onipotente de Deus, para o qual todas as coisas são possíveis. O que Jonas diz quando está ali no fundo do mar, dentro daquele peixe? Ele faz aquela oração e no final ele fala o quê? A salvação pertence a Deus. Nós não podemos nos salvar. Só o Senhor pode fazer isso. Então, é difícil para o homem se salvar. Quem pode se salvar? Ninguém. Assim como o cabelo não consegue passar no fundo da agulha, assim como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, nós não temos condições de nos salvar. Só que Jesus conclui, né, diante dessa questão levantada para os discípulos, Jesus no verso 26 diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. E glória a Deus por isso. O que é impossível aos homens é possível para Deus. A riqueza, então, nesse sentido, nós não podemos ter. Não é disso que se trata. Mas a questão aqui é que a riqueza encoraja uma falsa independência. Aquilo que nós vimos no capítulo 18. Jesus ensinou que nós temos que ser como crianças, no capítulo 18, ou seja, dependentes. Mas a riqueza produz essa independência. Eu tenho. E porque eu tenho, eu não preciso às vezes fazer certas coisas. Eu não preciso. Mas quando eu dependo de alguém, eu sempre preciso, como uma criança que precisa do pai. E a riqueza, ela faz isso em nós, ela produz isso em nós. Quando em Apocalipse 3,17, Jesus está falando à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia disse: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. A riqueza produz isso. Essa falsa independência. A riqueza prende o homem a esta terra. Capítulo 6 de Mateus ainda, no verso de número 21, capítulo 6, 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ele está falando aqui, né, no contexto de tesouros terrenos e tesouros celestes. Verso 19, né? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça é ferrugem e corrói, onde o ladrão escava e rouba, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem e corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a grande pergunta para nós é: onde está o nosso coração? Qual é a riqueza da nossa vida em que o nosso coração habita? Pois essa riqueza, mesmo que não seja dinheiro ou moeda, pode ser outra coisa, nos trazendo esse engano
de que está nos prendendo a esta terra. A riqueza tende a tornar o homem egoísta. E alguns já disseram, né, que o suficiente é sempre um pouco mais do que o homem tem. O suficiente é sempre um pouco mais, né, do que o homem tem. O homem que possui conforto e luxo, ele sempre tende a temer o dia em que pode perdê-lo. E em vez do impulso de doar coisas, muitas vezes tem um impulso de se apegar às coisas. A riqueza faz isso. Coisas que são valiosas para nós, a gente tem dificuldade de entregá-las. A gente se apega muito a elas. Seja um carro, seja uma casa, seja uma roupa, ou seja também alguém querido, seja um filho, seja uma esposa, um marido, seja um amigo muito chegado. Qualquer coisa nesse mundo pode se tornar riqueza para nós. E quando nós temos dificuldade de nos desapegar dela, nós corremos esse risco. Riqueza nunca foi um problema para Deus. Deus teve homens muito ricos na Bíblia, só que essa riqueza não estava no coração deles. Eles eram homens ricos. Abraão era um homem rico, Jó era um homem rico, Jacó se tornou um homem rico, Isaac era um homem rico, mas nenhum deles se apegou a essa riqueza. Eles reconheciam que tudo vinha de Deus. As riquezas não são um pecado, mas um perigo. Os homens ricos encontraram uma riqueza maior, e nós vemos isso na Bíblia. Essa transformação que deve acontecer também em nossos dias, como nós vemos em Zaqueu, em Lucas 19, um homem rico, e que Jesus falou: eu vou lá na sua casa. E quando Jesus entrou na casa dele, Jesus não falou nada. O texto diz que Jesus nem pregou para ele, mas chegou dentro da casa. O que ele disse? Senhor, hoje eu tomo uma decisão de que se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Um homem rico, mas que naquele momento encontrou uma riqueza maior: Jesus. José de Arimateia, em Mateus 27:57, foi o homem que abriu ali o seu túmulo para Jesus. Ele doou o seu túmulo para Jesus. Nicodemos, em João 19:39, comprou especiarias para embalsamar Jesus. Homens ricos que usaram seus recursos para o reino, para Jesus. A base de todo o cristianismo é um senso imperioso de necessidade. Quando o homem tem muitas coisas na terra, corre o risco de pensar que não precisa de Deus. Quando um homem tem poucas coisas na terra, muitas vezes é levado a Deus, porque não tem para onde ir. Ah, meu irmão, como isso é precioso para nós. Que tipo de cristianismo nós temos vivido? E hoje, nos nossos dias, com a teologia da prosperidade, nós vemos muitos crentes buscando a Deus para terem coisas nessa terra. Para Deus abençoar. E a bênção que eles dizem é querer ter coisas. É querer ter coisas. Mais do que já tem. Mais do que já tem. Os versos de 27 a 30 agora, parece que Jesus mudou diante daquele questionamento de Pedro, né? Pedro fez uma pergunta aí no verso 27, e agora ele quer saber, e aqui nós vemos algo desafiador para nós, mas nesse desafio, aquilo que parece ser impossível, Deus faz possível. Aquilo que para nós parece ser impossível, Deus faz possível. E Pedro então diz que tudo deixamos, né? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? O que Pedro deixou? Vamos lembrar um pouco aqui o que Pedro deixou. O que eles deixaram? Se nós lemos o início da história deles, nós vemos que muitos deles ali eram pescadores. Então eles deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram o trabalho para serem discípulos. Deixaram de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homens, como Jesus disse. E ele está colocando aqui essa questão
de que, Senhor, nós deixamos tudo, tudo. Mas Jesus vai levar um pouco além essa questão. E no verso 28, então, ele vai dizer: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não era isso que o jovem rico veio dizer? Sobre a vida eterna? E Jesus diz que quem herdará a vida eterna? Nesse sentido, Jesus, no verso 28, está dizendo aqui que aquele homem que segue, ele disse na regeneração. O que é isso? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. E talvez você pense ao ler isso aqui, mas Jesus já está sentado lá. Jesus já subiu lá em Atos capítulo 1 e já está ao lado de Deus Pai. Mas quando ele diz quando na regeneração, é aquele grande dia que os nossos corpos serão glorificados, transformados, e nós não seremos mais como nós somos. Já somos filhos, como 1 João capítulo 3 diz, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É naquele grande dia que, quando o nosso corpo glorificado não estará mais agora à mercê deste mundo, nós teremos o corpo transformado. Quando na regeneração, naquele grande dia, então, em que o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, quem seguiu Jesus, quem deixou tudo por Jesus, vai se assentar também em 12 tronos e vai julgar as 12 tribos de Israel. Que coisa preciosa! Que coisa maravilhosa! Mas quem vai assentar no trono e julgar junto com Jesus? Quem seguiu Jesus e deixou tudo para trás. E não se apegou às coisas que nos trazem tanta riqueza, mas entendeu que a riqueza maior ainda está por vir. Nós não temos capacidade disso. É impossível para nós conseguirmos nos assentar nesse trono. É impossível. Somente é possível por meio de Jesus. Só Ele pode fazer isso possível. Porque para nós não é possível. Como é que eu sento lá? Como é que eu me assento no trono para julgar as 12 tribos de Israel? Eu me assento ali, seguindo a Jesus, deixando tudo para trás para seguir a Jesus. Ah, mas pastor, isso aqui é difícil demais, seguir a Jesus. Eu estou seguindo a Jesus hoje? De fato, você poderia estar na sua casa, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas você tomou a decisão de, em vez de outros compromissos, você veio para cá, você veio adorar o Senhor. Quando você, entre coisas deste mundo e as coisas de Deus, toma a decisão pelas coisas de Deus, isso implica em que você está colocando mais valor às coisas de Deus do que às coisas deste mundo. Quando nós convidamos a igreja, chamamos a igreja para a reunião de oração, para um estudo bíblico, para um momento de comunhão, para termos uma celebração, para termos um culto como esse nessa noite, e você diz, eu vou estar lá. Mas aí um amigo, um vizinho, um parente chama, vai ter uma festa em tal lugar, vem para cá. Culto você tem todo domingo. Por que não faltar um dia? E você diz, não, eu posso ir em outro momento. Ou, melhor ainda, eu posso cultuar a Deus primeiro e depois eu vou lá. Se você ainda estiver em festa, eu apareço lá. Mas primeiro eu vou adorar o Senhor. O que Jesus diz em Mateus 6? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu estou deixando
as coisas deste mundo para seguir o Senhor. Quando eu tomo decisões pelo Senhor, eu estou cumprindo isso. Eu não estou rejeitando o Senhor. O homem que renuncia, ele recebe muito mais. Em vez de nos apegarmos às coisas deste mundo, por que não apegar às coisas do céu, né? Se as coisas do céu são muito maiores e mais valiosas do que as coisas deste mundo, que a traça e a ferrugem vão corroer. Nós queremos que tudo seja arrumadinho, sim, né? E quando as coisas deterioram, a gente troca. Não há problema nenhum. Mas aquilo que a gente trocou, depois vai ter que arrumar de novo. O Felipe tem nos ajudado aí com as questões do violão, trocado as cordas do violão. A corda do violão fica novinha. Passa um mês, já está na hora de trocar de novo. A gente veste uma roupa, de repente passa lá um tempo, aí você vai olhar para a roupa, está lá com furo. As coisas deste mundo deterioram. Em 2011, o meu chefe, eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, o meu chefe tinha um tio. Esse tio, ele contou que esse tio nunca casou. E morreu aos 50 anos. E ele contando que o tio havia falecido, ele não gostava desse negócio de banco, ele não gostava desse negócio de transferência, mas ele gostava de ter o dinheiro na mão. E aí ele tinha o dinheiro guardado em casa. Mas foram na casa dele e descobriram o dinheiro lá no colchão, uma prática antiga, e foram olhar um monte de nota antiga que não tinha mais valor nenhum. Um monte de dinheiro no colchão que não tinha valor nenhum. As pessoas se apegam às coisas deste mundo e as coisas deste mundo não têm valor. As coisas do céu têm muito mais valor do que as coisas deste mundo. O verso 29, ele diz isso. Só que é o grande desafio para a nossa vida, porque Jesus agora não está falando só de deixar, mas ele diz também todo aquele que tiver deixado. Mas aí ele coloca agora coisas que para nós são valiosas. Casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos. Jesus está dizendo que essas coisas são valiosas também. E Jesus está dizendo que todo aquele que tiver deixado também. Mas Jesus então não quer que eu ame os meus irmãos, a minha irmã, meu pai, minha mãe. O texto, a palavra de Deus nos diz: honra o teu pai e tua mãe. Sim. Mas Jesus está dizendo não para rejeitá-los, mas não colocar maior valor neles do que no Senhor. Ele tem que ser acima de tudo. Eu lembro de um casamento em que eu fiz ano passado, em que no final do casamento eu disse para o noivo e para a noiva. Primeiro para o noivo, ame mais a sua esposa do que qualquer mulher neste mundo, mas ame menos do que Deus. E depois para ele, ame mais, ou para ela, ame mais o seu marido do que qualquer homem nesse mundo, mas ame menos do que Deus. Porque no dia em que os nossos cônjuges, o dia que o nosso filho, o dia em que os nossos irmãos, o dia que a nossa família, o dia que a nossa casa, o nosso campo, as coisas que nós temos se tornam mais valiosas do que o Senhor, então o verso 29 não se cumprirá. Porque o homem será julgado pelos padrões divinos e não pelo padrão humano. O homem será julgado pelo que Deus disse na sua palavra e não pelo que o homem tem. E nós precisamos tomar cuidado nessas questões do mundo, porque Deus nos chama a apreciar, a amar, mas esse amor não pode extrapolar o amor a Deus. E isso vai se revelar ao longo das nossas decisões. As decisões que tomamos diante das coisas de Deus. E quando estas coisas se levantam como sendo
tão valiosas para nós. É minha casa, é meu campo. Esse pronome possessivo, às vezes, parece que não tem tanta importância. É meu filho, é meu marido, é minha mulher, é a minha família, é meu pai, é minha mãe. É meu. Só que esse pronome possessivo muitas vezes pode nos complicar a vida. Pode nos complicar a vida. Pois, por causa do meu nome, quem tiver deixado tudo isso por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. E Jesus vai dizer, no livro de Marcos e Lucas vão relatar, vai receber muito mais irmãos, muito mais pai, muito mais mãe. O texto que nós falamos ontem ali na casa da nossa irmã Nilda, quem é meu pai e minha mãe? O pai, os irmãos e a mãe de Jesus estavam do lado de fora da casa, ali em Mateus 12, e eles estavam chamando Jesus, e Jesus estava dentro da casa com os discípulos e muitas outras pessoas ali, e então levam a notícia para Jesus de que a família dele está do lado de fora, e Jesus diz, então quando ele recebe a notícia daquela pessoa, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E depois no outro texto ele vai dizer, esses são minha mãe e meus irmãos, apontando para os discípulos. Eles são a minha mãe e meus irmãos. E muitas vezes, isso se inverte. E Jesus está mostrando para eles ali que o valor que nós temos que dar ao Senhor tem que estar acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Muito vezes mais vai receber se nós fizermos isso. Nós vamos receber muito mais irmãos, muito mais pessoas. Paulo vai lá em Romanos 16, vai dizer que algumas mulheres da igreja foram como mães para ele. E nós recebemos, quando nós nos dedicamos ao Senhor, recebemos pai, mãe, irmãos, amigos, que em muito maior medida do que temos hoje em nossa família. E Jesus diz, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus agora termina o verso 29 colocando que a vida eterna está associada a esse nosso coração, ao tesouro do nosso coração, à riqueza da nossa vida. Quem deixa tudo para seguir Jesus, herda a vida eterna. E quando ele conclui no verso 30, então, com muitos primeiros sendo últimos e últimos primeiros, ele vai dizer isso por várias vezes. Mateus 20, verso 16, tem a mesma ideia ou intenção. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós vamos então compreendendo um pouco mais a respeito do que Jesus está querendo dizer com últimos primeiros e primeiros últimos. Capítulo 22, verso 14, Jesus vai dizer também, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De novo, diante daquela parábola das bodas, Lucas capítulo 13, verso de número 30, Lucas 13, verso 30, contudo há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O que Jesus está dizendo com essas últimas palavras aqui no verso 30? E muitos entendem que Jesus está se referindo ao que ele disse no verso 28, quando ele fala dos discípulos julgando a tribo de Israel. As 12 tribos de Israel, de que as 12 tribos de Israel foram os primeiros, e depois vieram eles, os apóstolos, e que agora Jesus inverte essa situação, dizendo que os primeiros vão ser últimos, e os últimos serão primeiros. Isso implica, irmãos, em que onde está a nossa fé? A nossa fé ainda está na graça maravilhosa do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, ou a nossa fé ainda é no estilo antigo, da lei de Moisés? Aonde está a nossa fé?
Não que Moisés, o que ele escreveu no Velho Testamento, ou as coisas do Velho Testamento que são antigas e que não devem ser cridas. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos que a lei é pura, santa e perfeita. Mas Paulo também em Gálatas vai nos ensinar que a lei não salva. A lei não salva. O que salva é Cristo Jesus. Nós só podemos interpretar o Velho Testamento por meio de Cristo. E isso é que nós queremos entender aqui, como os muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, porque no Antigo Testamento não foram todos que creram. O povo do deserto, o incrédulo, morreu no deserto. Hebreus capítulo 4 vai dizer que Deus não deixou eles entrarem no descanso. De modo que nós temos que olhar para o Velho Testamento aos olhos de Cristo, para compreender o que ele significa para nós. E a herança celestial não é dada como a terrena. Quando Jesus também, nesse verso 30, muda a ordem das coisas, porque a gente pensa assim, né? Na nossa cabeça está assim, mas eu já sou crente há 30, 40 anos, 50 anos. Eu vou estar lá no céu, né? E às vezes a gente vê, né, alguém mais novo chegando agora, um pouquinho antes de Cristo chegar. Já pensou aqueles que vão se converter 1 hora antes de Cristo voltar? Como vai ser? E às vezes alguns vão ficar incomodados com isso, de ter vivido a vida inteira para o Senhor. E de repente aquele que não teve nenhum momento com o Senhor, teve às vezes 1 hora, como ele vai dizer em outra parábola, daqueles homens trabalhadores que foram contratados. Um foi contratado de manhã e o outro foi contratado faltando 1 hora para terminar o dia. E no final todos receberam a mesma coisa. E aqueles primeiros que receberam, que foram contratados primeiro, no final acharam injusto o Senhor pagar a mesma coisa. E aí o Senhor então diz: o dinheiro não é meu? O que você tem com isso? Se eu quero dar um denário para ele, por ele ter trabalhado 1 hora, o que você tem com isso? E aí a gente ainda não percebeu a graça de Deus e ainda estamos medindo o reino de Deus pelos olhos materiais, como naquela parábola Jesus faz. O ladrão na cruz, faltou alguns minutos talvez antes da morte dele, para ele dizer: lembra-te de mim, Senhor. E às vezes nós questionamos: nossa, mas eu servi tanto o Senhor. E continue servindo. E continue servindo. Não é por causa dessa questão que nós devemos, mas se é assim, então deixa para o último momento. Na hora que eu estiver lá no leito de morte, então eu decido por Cristo. Não é disso que se trata. Mas é de entender a graça de Deus, de que eu nem merecia. Eu nem merecia comer da ceia do Senhor. Eu nem merecia estar aqui. Eu nem merecia ser pastor. Eu nem merecia ser salvo. E o Senhor me salvou. Então, só porque aquele no último momento se salvou, louvado seja o Senhor. E não ficar medindo a própria vida por causa do outro, que também teve a mesma graça do Senhor. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Por causa exatamente dessas questões que ainda nos incomodam, não confiemos em aparências promissoras ou profissão externa, onde podem, por tudo que sabemos, tornar-se eminentes em fé e santidade. Irmãos, nós buscamos o Senhor pelo que Ele é, e Ele tem que ser o Deus mais valioso para a nossa vida. Se mesmo Ele sendo grande,
e fazendo o impossível na nossa vida. Se nós não entendemos que tudo é possível através dele, então ainda nós temos algumas dificuldades que precisamos tratar e precisamos pedir ao Senhor: Senhor, muda o meu coração, muda o meu coração, porque eu ainda tenho algumas questões que são mais valiosas do que o Senhor. Eu ainda tenho alguns apegos na minha vida que, se o Senhor tirar de mim, eu talvez pare de ir na igreja, eu talvez pare de orar, eu talvez pare de ler a Bíblia, eu talvez pare de ter comunhão. Então nós precisamos investigar o nosso próprio coração e ver o que é de mais valioso para nós. E não tratar somente esse texto como algo que era somente para os ricos. Mas nós somos ricos em muitas coisas. E nós precisamos colocar tudo diante de Deus e perguntar a Ele: se o Senhor tirar isso de mim, eu vou continuar como Jó? Eu vou continuar sendo fiel como Jó? Os bens, os filhos, a saúde. No capítulo 18, que nós vimos mês passado, Jesus colocou ali uma misericórdia, uma graça maravilhosa sobre aqueles que tropeçaram, dizendo, que aquilo que te faz tropeçar, arranca fora. Se a mão te faz tropeçar, corta. Se o pé te faz tropeçar, corta. Se o olho te faz tropeçar, te arranca fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que ter um corpo perfeito e ser lançado no inferno. Vimos isso no mês passado. E que Deus nos ajude, irmãos, para que nós tenhamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para julgar a nós mesmos e avaliar o nosso próprio coração. E entender que, Senhor, às vezes eu tenho colocado algumas coisas acima do Senhor. Mas em nome de Jesus, hoje eu quero tomar uma decisão de que o Senhor será mais do que qualquer outra coisa na minha vida. O Senhor é mais valioso. O Senhor é maior para mim, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai Santo, nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes temos colocado algumas coisas, ó Deus, acima do Senhor. Então, ó Deus, te pedimos perdão e te pedimos a ajuda do Senhor para encontrar em Ti, como Davi diz no Salmo 16, outro bem não possuo senão a Ti somente. E, ó Deus, em nome de Cristo, nos ajude, ó Deus, diante daquilo que nós temos de mais valioso, as coisas que nós amamos, que nós gostamos dessa terra, que são, ó Deus, prazerosas para nós, mas quando comparadas a Ti, ó Deus, então nos ajude, ó Pai, a olhar para Ti. Que essas coisas todas o Senhor tem nos abençoado e nos agraciado, que o Senhor tem cuidado de nós e não tem deixado faltar nada, e louvado seja o Senhor por isso, por tudo que temos, por tudo que o Senhor tem nos auxiliado. Mas, Senhor, nada do que o Senhor tem nos dado é maior do que a Ti, do que o Senhor. As bênçãos não são maiores do que aquele que abençoa. Ó Deus, as coisas que nós temos não são maiores que as coisas celestiais. Porque Paulo nos ensina em Colossenses 3 a buscar as coisas lá do alto e a pensar nas coisas lá do alto. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos atraídos para mais perto de Ti. E assim, ó Deus, então, o nosso coração voltado mais para o Senhor, vamos nos desprendendo destas coisas, ó Deus, que são... Sim, ó Deus, são importantes, são valiosas, são, ó Deus, preciosas, mas não mais do que o Senhor. Te seguimos, te amamos, te desejamos, e assim, ó Deus, queremos, ó Deus, mais de Ti em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos.